Começou a nossa gravação. Então, bom dia a todas e todos. Eu sou a professora Rilva Munhoz. Vou ministrar ou facilitar. Eu gosto mais da palavra facilitar, né? Atuar como facilitadora deste módulo no atual semestre. Eu sou professora de semiologia médica, é minha disciplina principal na graduação, e há 4 semestres sou professora desta disciplina nova, né, do novo currículo, que é diversidade étnica e cultural na medicina. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Nós teremos uma disciplina teórica, mas assim, é uma teórica mais de natureza crítico-reflexiva, é uma disciplina do eixo humanístico, e nós precisamos ter um semestre de discussões, né? Um semestre de diálogo, um semestre em que possamos discutir, ter a palavra de todos. Então, eu espero que tenhamos um bom aproveitamento. Chegou mais uma colega. Espero que tenhamos todos um bom aproveitamento. Eu sou mais uma estudante, porque eu aprendo muito a cada semestre. Aprendo muito. Então, vou aqui passar. Aqui, como eu disse, é um módulo do eixo ético-humanístico do curso, né, do novo currículo. E hoje vamos iniciar com uma apresentação. Então, como eu já me apresentei, e vou finalizar minha apresentação agora, minha autoapresentação. Eu sou médica de formação, trabalhei durante muito tempo, 10 anos, né, como médica da Estratégia de Saúde da Família, no interior do Rio Grande do Norte, e depois assumi um contrato, um vínculo, né, de dedicação exclusiva à universidade, né, deixei meu trabalho no interior e vim me dedicar totalmente à universidade, né, o que me realiza e me gratifica profundamente, né, porque eu posso, ao mesmo tempo, realizar meu sonho, né, de ser professora, foi um sonho antigo, e, ao mesmo tempo, eu também desempenho minha atividade como médica, né, nas enfermarias, né, principalmente porque a disciplina de semiologia é predominantemente prática, né. Tive um ambulatório de clínica médica durante muito tempo no hospital universitário, e era um projeto de extensão que eu coordenava, mas depois do início da EBSER se tornou um pouco complicado pela questão da produtividade, né? E nós tínhamos um ambulatório didático. Então, suspendemos desde 2013 o ambulatório, e pensamos em reativá-lo agora, né, que a EBSER já estabeleceu todas as suas regras, a gente pode saber, né, onde está pisando. Eu pretendo também reativar o ambulatório, né, do qual eu gostava muito. Bem, a apresentação não é só minha apresentação, é a apresentação de vocês também. Então, como eu fiz aqui a exibição, eu não vi vocês, só algumas fotos. Sim, de onde eu sou. Obrigada, Cássia. Eu fiz uma apresentação parcial para que todos tenham tempo de falar e a gente possa também fazer uma introdução, não é, ao estudo da diversidade humana. Eu sou sertaneja, nasci no sertão da Paraíba, numa cidade do interior, chamada Desterro. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar.
Fica a poucos, acho que uns 10, 15 quilômetros da cidade de Teixeira, fica perto de Itaperuá também. Vim estudar em Campina Grande, onde fiz minha graduação na UFPB, Campus 2, naquela época. Me graduei em 1988 e vim fazer residência, quando eu me graduei, vim fazer residência aqui em João Pessoa, onde fiquei, né? João Pessoa me conquistou completamente. E aqui eu comecei a trabalhar no Rio Grande do Norte, também tinha plantões aqui na cidade, né? E nos finais de semana, durante a semana, eu trabalhava no Rio Grande do Norte, nessa cidade do interior, que se chama Ares, né? Fica a mais ou menos 130 quilômetros daqui de João Pessoa, e tinha plantões nos finais de semana aqui em hospitais aqui da cidade. E comecei a trabalhar aqui e fiquei, né? Estou aqui há 30 anos morando em João Pessoa, né? Essa cidade que conquista, né? A todos nós. Então, esse né, o resumo, né, de onde eu vim. Eu vim do sertão, né? Tive uma temporada, passei o meu tempo de graduação em Campina Grande, mas a maior parte do tempo da minha vida eu vivi aqui em João Pessoa. Então, mais alguma pergunta vocês gostariam de saber? Por favor, podem abrir o microfone, a câmera, se quiserem, e podem perguntar. Tem alguma pergunta? Se for sobre a disciplina, a gente vai discutir logo a seguir, né? Então, podemos agora falar mais inicialmente em termos de autoapresentação, ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o que eu falei até agora, podem, por favor, abrir o microfone e falar. Não havendo inscrições, vocês podem levantar a mãozinha também, certo? Então, não havendo inscrições, vamos ver aqui. Romonilton, eu já conheço, então vou dispensar sua apresentação, viu, Romonilton? Tá certo, professor. Então, aqui, Vinícius já abriu a câmera, foi o primeiro a chegar hoje, e eu vou pedir para que ele faça uma breve autoapresentação de onde você é, Vinícius, mora aqui há quanto tempo, o que é que você pensa dessa nossa disciplina? Pelo que você perguntou aos seus colegas do semestre passado, que impressão você tem dessa disciplina? Espero que você possa ser franco aqui, nós vamos tentar manter uma abertura, né, de diálogo para que vocês possam se manifestar da maneira mais genuína possível. Então, por favor, Vinícius. Bom dia, professor, e a todo mundo. Meu nome é Vinícius, né? Vinícius, eu sou do Rio Grande do Norte, eu tenho 22 anos, moro em Natal. Eu ainda não cheguei a morar em João Pessoa, aluguei meu apartamento recentemente por conta da pandemia, que fez a gente ali ao início das aulas, né? Ainda não tinha muita noção sobre o que seria a matéria. Eu fui dar uma olhadinha no CIGAR, na grade horária, só que não tem lá nada cadastrado no CIGAR. E eu estava lendo agora há pouco o texto que a Sana colocou. E pelo que eu vi, eu acredito que o intuito da medicina seja, ou dessa matéria, seja abrir nossos olhos contra a questão do etnocentrismo na medicina, né? Sobre a gente ir para outro local, outro país que tem uma cultura muito diferente da nossa e acabar tentando cuidar deles de uma forma sobre a nossa visão, sobre a forma que a gente foi instruído a partir da nossa cultura. E pelo o que eu entendi do texto inicial, o intuito da matéria é justamente fazer com que a gente entenda que não é só sobre a nossa visão que se deve cuidar do outro, que cada lugar tem a sua forma de ver adoecimento, a saúde como um presente ou até mesmo como castigo,
Eu achei bastante interessante pela leitura inicial que eu vi. E era só isso que eu tenho a dizer mesmo. Muito bem, Vinícius. É um prazer conhecê-lo, ainda que seja por meio remoto, virtual. Né? Você não viu o plano de curso no CIGAR, porque está Não, colocado. não do cigarro do nosso estudante, da carga horária do curso todo. Ah, Não tem nada sim. de matéria nenhuma. Ah, é? Mas você viu que tem um plano de curso no nosso perfil, o perfil da disciplina no CIGA, né? Tem um plano de curso, tem o cronograma com todas as aulas, você viu. Sim, Certo. sim. Você achou o artigo, né? O Aham. artigo de Kabengele Munanga, então você viu, certo? Muito bem, eu acho que você introduziu de uma forma bem objetiva, né? Mostrando o seu insight a partir desse texto que eu coloquei, um texto bem curto, não é editorial, para vocês lerem, né? Então, depois de Vinícius, quem gostaria de se autoapresentar? Matheus Macedo. Matheus, por favor. Bom dia, como está aparecendo aí, meu nome é Matheus, sou daqui de João Pessoa mesmo, resido aqui. Eu não costumo criar muita expectativa sobre as coisas, professora, mas de acordo com a introdução aí de Vinícius, acho que a cadeira vai ser legal. Às vezes, é, às vezes gerar ter um pouco de expectativa, né? Tem o seu lado bom e o lado não tão bom assim, né? Porque a gente costuma idealizar muitas coisas e acabamos nos decepcionando, né? Então, mas assim, nós sempre imaginamos, né? Quando vamos iniciar uma disciplina, antes de qualquer encontro com professores e colegas, a gente faz a ideia do que será, né? E a gente, pelo menos quando eu era estudante, eu geralmente, quando ia começar uma disciplina nova, eu perguntava aos colegas que já cumpriram aquela disciplina, como é esse professor, essa professora, né? Então, não há também nada de mal em ter expectativas, né? Porque, na verdade, a gente é quase inevitável, né? A gente pensar como será, do que trata essa disciplina, como será a dinâmica das aulas, Professora, só certo? uma pergunta. Sim, O texto que a senhora colocou, ele é bem curtinho, tem 3 páginas. A senhora é, costuma colocar textos assim? sim. Ou mais... Não, esse, como foi a nossa abertura, eu coloquei um texto, né, de um ícone da questão da diversidade humana, que é um pesquisador, né, muito importante. Ele é congolês, mas ele foi professor aqui durante muitos anos, professor universitário, e ele dá uma visão assim um pouco geral, não é, do ponto de vista antropológico, de saúde e diversidade. Nas demais, nos demais tópicos de aula, eu vou colocar textos um pouco mais longos, né? Um pouco mais longos e vocês, para que a gente possa discutir, né? Daqui a pouco eu vou falar da metodologia e vocês podem também tirar dúvidas sobre isso, mas eu geralmente vou colocar um texto para vocês. Ou um capítulo de livro, às vezes é um pouquinho mais longo, ou um artigo. Mas esse eu coloquei agora, para esse encontro, ele é bem mais curto, né? É até um editorial. Então, alguém gostaria de se apresentar também, além de Vinícius e Matheus? Matheus Macedo. Tem Matheus Tavares também, né? Eduardo abriu. Isso. Eduardo levantou a mão, viu, Matheus Tavares? Aí, nesse caso, eu vou pedir para ele falar e depois você fala, tá bem? Tá bom, professora, sem problemas. Tá. Então, Eduardo, por favor. Professor, eu acho que o Matheus levantou a mão primeiro. Eu Ah, levantei depois. tá bom, eu não vi a partir daqui, do meu reduzido ângulo de visão, eu não vi. Então, Eduardo, por favor, ou Matheus, por favor. Então, professora, meu nome é Matheus, eu
Eu sou da turma que está cursando o segundo período agora, né, na UFPB. Uhum. Conversei com alguns colegas, sim, sobre a disciplina. Acho que, por ser do eixo humanístico, é uma disciplina que, naturalmente, a gente cria expectativas boas, né? Acho Sim. que os textos tendem a ser muito reflexivos ao longo do semestre e que, sim, vai ajudar para a nossa formação. Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Sim, mas diga, você é pessoense, é paraibano, você é de... Eu nasci em João Pessoa e fui criado em João Pessoa. Moro aqui também atualmente, nunca É, vivi em outra cidade. muito bem. Quanto a essa questão de semestre anterior, no semestre anterior a gente teve alguns conflitos, eu confesso logo, não é? Porque uns conflitos no sentido talvez porque a gente não discutiu no primeiro encontro como seria. Também a gente teve uma alternância de professores. Eu tinha uma aula, na semana seguinte a aula era do professor Estácio, que é meu companheiro de módulo, e assim a gente foi alternando, isso causou uma certa confusão. Eu não sabia as preferências da turma, né? Porque cada um tem um estilo de aprendizagem diferente, prefere algumas formas de estudar, outras. Então, eu vou fazer uma enquete que eu vou mandar pelo o link do Google Forms pelo CIGAR para vocês opinarem, e a partir dessas. Tanto que no CIGAR eu não coloquei a dinâmica de cada módulo, não coloquei os outros textos. Então, eu vou fazer uma enquete com vocês, com os 27, para ter uma ideia da preferência, né, de estudar que vocês têm. Então, eu descobri só no final, quase no final do semestre, que os alunos, a maioria, não gostava de vídeos, e eu coloquei vários vídeos para eles assistirem. Eles não gostavam de fóruns, tinha colocado fóruns. As provas, né, elas não ficaram bem amarradas no início, não ficaram bem definidas modalidade, como seria. Isso gerou conflitos, né? Também, como dois professores, né? Eu nunca tinha trabalhado com Estácio, foi muito bom trabalhar com ele. Ele foi meu aluno, inclusive, na semiologia, durante a sua graduação e no internato. Mas, assim, a gente trabalhou bem, só que, assim, a gente tinha algumas diferenças, né? Cada docente tem uma forma de trabalhar. Isso também gerou, por isso que agora nós não separamos porque nós brigamos, não é isso. Nós separamos porque achamos melhor, né, cada professor ficar com sua turma, né? Fizemos a experiência no semestre passado e no atual semestre a gente preferiu separar para que cada um, né, colocasse seus materiais, né, sua dinâmica preferida. Bom, enfim, esse semestre eu vou enviar esse Google Forms, vou enviar hoje à noite, coloco o link no CIGA, coloco a notificação para vocês receberem o aviso no e-mail, para que vocês respondam, tá? E aí, a partir das respostas, é que eu vou colocar lá no CIGA todos os materiais, as dinâmicas, nos tópicos de aula do CIGA, tá bem? Matheus Tavares. Não, desculpe, Matheus Eduardo, Tavares foi quem falou, Eduardo, por favor. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Eduardo, eu nasci em Recife, mas como eu moro em João Pessoa há 15, 16 anos, eu me considero pessoense. E, bom, minha expectativa para a disciplina é muito boa também, acho que não tem muito o que acrescentar, não sei o que o Matheus falou, por ser uma disciplina do eixo humanístico, né, vai trazer algumas perspectivas diferentes aí sobre a atividade da medicina. Muito bem, Matheus, Eduardo. No início eu vou trocar os nomes, né? Mas aos poucos eu vou aprendendo. E eu gosto muito dessa disciplina anteriormente, a semiologia, porque eu acabo conhecendo, né, a turma antes da semiologia, o que me parece muito bom. Henrique Medeiros, por favor.
Henrique? Ele levantou a mão, mas não sei se houve uma queda de conexão, isso pode acontecer. Henrique, você gostaria de falar? Pode ter acontecido algum problema, né? E que Henrique pode falar depois. Alguém gostaria também de falar, de se autoapresentar? Bom, então. Alô, professora? Henrique, Opa, minha apareceu. internet. Certo, Foi minha internet que tinha caído aqui. isso, Tudo bem? isso acontece. Certo, então, por É, favor. ok, tenho 20 anos, sou daquele pessoa mesmo, e como os colegas aí estão falando sobre a disciplina as intercalares e tudo, compartilho da opinião deles, eu dei um fotos, soluções, enfim, muito interessantes para que a gente não fique preso a essa ideia que a gente tem desse etnocentrismo, como o Vinícius falou, e enxergar cada particularidade. Então, as expectativas são boas e é essa a minha opinião. Muito obrigado. Obrigada também, Henrique, seja bem-vindo. Há mais alguém? A gente pode também continuar a autoapresentação no nosso próximo encontro, que poderá ser presencial. Eu vou fazer também nesse Google Forms, nessa enquete que eu vou enviar, também sobre isso, para decidirmos em conjunto, tá bem? Então, podemos, se alguém quiser falar, por favor, levante a mão, e a gente encerra. Daniele. E a gente encerra e deixa a autoapresentação para o próximo encontro, né? Porque aí nós ainda falaremos já da disciplina e depois queremos introduzir a questão da diversidade. Daniele e depois Gabriela, não é isso? Pronto. Oi Daniele. Pode Oi, falar. professora. Bom dia a todo mundo. Um feliz volta às aulas para todo mundo. Eu não sei vocês, eu tô caindo de sono já. Ainda, né? Na verdade, é porque eu não me acostumei ainda com o horário. Mas meu nome é Daniele, professora, prazer os colegas que eu não conheço. Eu sou de Natal. Eu estou aqui por hora ainda, eu creio que eu devo ir para João Pessoa depois do carnaval. Eu acho que me falaram muito bem, assim, em termos de importância dessa aula, pelo conteúdo mesmo, e eu acho que é isto. As expectativas são as melhores possíveis, se Deus quiser. Obrigada, Daniele. Também tenho as melhores expectativas. Primeiro, porque eu estou adorando essa disciplina nova, né? E eu me dedico ao máximo, né? A essa disciplina também. Tenho me dedicado, não é? Porque é muito recente ainda, mas a cada dia eu descubro mais sobre a disciplina, mais sobre esses conteúdos, e isso me estimula muito, né? Quanto à nossa dinâmica, esse semestre, em virtude dos conflitos que tivemos no semestre passado, esse formulário que eu gostaria que vocês respondessem vai me ajudar, não é, a organizar os tópicos de aula que teremos pela frente. Você falou, Daniel, no carnaval, né? Então, aqui ficou uma confusão, né? Inicialmente, se decidiu que não seria, o carnaval não seria feriado, depois agora é facultativo. Então, quanto a isso também, vou colocar no formulário, né? Eu não sei se é o dia 28, me parece que é, né? Dia 28, segunda de carnaval, a próxima semana. Vocês têm ideia? Assim, a gente está meio perdida, assim, nessa época de excepcionalidade, né? De trabalho, de estudos, então, sim, pronto, 28. Então, vamos também, eu vou colocar lá no formulário o que é que vocês gostariam de fazer. A gente pode fazer uma atividade assíncrona, tá certo? Sem a gente se encontrar, mas no decorrer da semana vocês podem fazer essa atividade, e pode ser em grupo,
certo? Ou podemos ter essa aula aqui síncrona, como estamos agora, e vou colocar também a opção, o item sobre como deverão ser as demais aulas no segmento. Serão presenciais, híbrido, remoto? Aí vocês, de acordo com a maioria, né, dos votos, aí a gente vai decidir como será o semestre. Está bem assim? Eu acho que está, todos permanecem. Ok, professora. Certo, ok. Qualquer coisa me avisem. Quem é o representante ou a representante dessa turma? Sou eu, prof. Eu sou uma das Ok, representantes do Daniele, plenário. certo, ok, tá bem. Então, a gente mantém sempre maior intercâmbio entre as aulas com a representante, não é? Eu sei que você já tem muitos grupos de WhatsApp, então mais um, né? Seria. Então, a gente fica se comunicando geralmente com a representante ou o representante. Muito bem. A Gabriela. Eu não sei se foi a Gabriela a seguinte. Foi você, não é, Gabriela? Oi, professora. Pronto. Bom dia, pessoal. Muita gente já me conhece, mas meu nome é Gabriela, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro aqui tem uns 8 meses, mais ou menos, aqui em João Pessoa. E sobre a disciplina, se a disciplina seguir o curso que eu imagino que ela deve seguir, né? Se ela tiver os tópicos que eu imagino que tenham, pelo que eu vi no CIGAR, eu acho que ela é muito importante, considerando que a medicina é um curso que tem alunos muito homogêneos, né? De origens muito parecidas, e a gente vive num país muito heterogêneo, então eu acredito que seja importante por isso também, porque a gente vai encontrar pessoas de realidades muito diferentes no nosso dia a dia da profissão. E é isso. É verdade, Gabriela. Tem sido muito homogênea, né? A maioria das turmas é de medicina, né? Ultimamente tem havido uma diversificação maior, né? Mas, devido às políticas públicas, né, que entraram em vigor e tudo, está havendo uma maior diversificação. Mas, mesmo assim, eu acho que é um dos cursos que não tem uma grande diversidade, né? Mas nós, eu digo nós, vocês como futuros médicos, precisam entender o que é diversidade e o que é diversidade na saúde, né? Como é importante você ter competência cultural para prestar cuidados, né? Para cuidar, né? Daquelas pessoas que têm algumas características que são geralmente diferentes, né? Da nossa enquanto médicos e médicas, certo? E para agir, né? Com a devida competência cultural. Muito bem. Os tópicos serão aqueles, Gabriela, só a dinâmica é que a gente vai definir como será, e o meio, né? Alguém mais se inscreveu e eu não anotei aqui? Podemos seguir, então, não é? Aqui eu vou abrir a apresentação novamente, e aqui eu coloquei a apresentação, não é? Tanto dos participantes quanto da disciplina. Dos participantes, a gente continua, deixa eu colocar aqui Gabriela, que já falou, e aí nós continuamos a apresentação no nosso próximo encontro, para que todos os 27 se autoapresentem brevemente. Então, participantes e a disciplina. Como será a disciplina? Bem, esse nosso encontro, nós estamos já há 40 minutos de reunião. Nós pretendemos que, depois dessa apresentação da disciplina, que será o nosso próximo momento, nós façamos uma introdução ao estudo da diversidade étnica e cultural na medicina. E aí eu coloquei uma questão norteadora, eu enviei para vocês, por meio do CIGAR, esta apresentação. Mas eu fiz algumas modificações ontem à noite, então eu estou avisando que eu vou trocar o arquivo que eu coloquei lá e vou colocar este, porque eu fiz algumas modificações, certo? Porque eu coloquei a maior parte dos slides que eu tinha apresentado no semestre anterior, mas aí depois eu ajustei e eu vou modificar lá.
Então, a principal questão norteadora aqui do nosso breve diálogo, né? Nossa breve conversa será por que estudar diversidade étnica e cultural na medicina, o que Vinícius, né? Matheus Macedo, Matheus Tavares, Eduardo, Gabriela, Daniele já mencionaram, né, brevemente. Mas isso vamos conversar depois, né, de apresentar a disciplina. Então, veja, a disciplina tem 2 unidades, né? São 30 créditos, 2 unidades. Na primeira unidade, até a avaliação, que será no dia 28 de março, nós temos aqui os tópicos de aula. Hoje, a apresentação, né? Essa autoapresentação nossa, né? Pelo menos parcial, e também da disciplina, e falar um pouco sobre por que estudar diversidade na medicina. Aqui eu coloquei esse texto, né, que o Vinícius mencionou, que é um texto que, na verdade, é bem curto, é um editorial, Diversidade e Saúde é o título, né, do grande professor, do grande mestre Kabengele Munanga. O tópico 2 aqui está, né? Então, quando eu ainda estava em dúvida, vai haver ou não vai haver aula, vai ser facultativo, não vai ser. Aí eu coloquei aqui no dia 28 de fevereiro, competência cultural e diversidade na saúde, tá? Então, eu vou colocar também, como eu disse já, colocar no Google Forms, né? Se vocês querem que seja uma atividade assíncrona, se querem que seja uma atividade presencial ou uma telereunião como esta, né? Ou seja, uma discussão síncrona. Então, eu vou modificar aqui também. Veja que os demais tópicos eu não desenvolvi, porque eu quero saber a opinião de vocês para não cometer, né, os mesmos equívocos que foram cometidos no semestre passado, tá? Então, eu vou colocar aqui, desenvolver esses tópicos aqui, com materiais, né, com a dinâmica de como vai ser, depois que eu receber o resultado desta enquete no Google Forms, que eu vou enviar hoje à noite. O tópico 3 é diversidade biológica e subjetividade na saúde, que será no dia 7. Deixa eu anotar aqui, certo? Que eu vou colocar isso aqui do dia 28. Dia 28 de 2. No quarto tópico, no dia 14, igualdade, equidade, inclusão e interseccionalidade de minorias sociais na saúde. O tópico 5, no dia 21 de março, diversidade e saúde mental. E aí teremos nossa primeira avaliação. Esta avaliação também eu vou colocar como uma consulta a vocês, como vocês gostariam que fosse a avaliação. Dissertativa, objetiva, né? Que tipo de avaliação vocês preferem? Será no dia 28, né? É um pouco mais de um mês, para depois entrarmos no tópico 2. Tópico 2, nós teremos, aliás, na unidade 2, racismo e assistência à saúde, no dia 4 de abril, Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, no dia 11 de abril, saúde indígena, no dia 18 de abril, quase no dia do índio, né? Então, não foi coincidência aqui. No dia 24 de abril, equidade de gênero na saúde. Tópico 11, no dia 2 de maio, heteronormatividade e saúde. Tópico 12, Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no dia 9 de maio. O tópico seguinte, ageísmo e atenção à saúde, no dia 16 de maio. Tópico 14, capacitismo e atenção à saúde. 15, diversidade religiosa e saúde, no dia 30 de maio. E aí, terminou a segunda unidade, temos a segunda avaliação no dia 6 de junho. Reposição no dia 13 de junho. E a prova final está agendada para dia 26 de junho.
Alguma dúvida sobre os tópicos? Vocês notaram algum tema que ficou de fora? Esses temas a gente tem testado ao longo dos semestres, né? Nós tivemos três semestres suplementares em que nós oferecemos como curso livre e fomos ajustando a programação nesses períodos, né? Depois tivemos a oferta da disciplina na modalidade remota pela primeira vez, foi na turma passada, a turma 112, 112, não é isso? Vocês são a 111, é isso? A turma passada foi 113, vocês são a 114 ou você... Não, a gente é 113. Ok. 113. Da turma 112, a gente teve a disciplina oferecida como um componente curricular mesmo pela primeira vez, mas a gente fez esses estudos pilotos anteriormente, né? Então, aí a gente foi selecionando, acrescentando, excluindo alguns itens, né? E aí, o que é que vocês acham? Vocês têm... Eu vou fazer o seguinte, vou colocar também eu vou tentar que ele não fique, esse Google Forms não fique também muito longo, né? Se vocês têm algum tópico que vocês gostariam de acrescentar, ou algum que vocês gostariam de retirar, que vocês acham que não é importante. Bem, então, aqui estão esses tópicos que foram propostos, né? Como será a metodologia? Bom, se será remoto, se teremos aulas remotas ou presenciais, ou aulas remotas intercaladas com aulas presenciais, nós vamos definir depois que eu receber as respostas da enquete pelo Google Forms. Nós temos uma sala, a sala da turma 1, ela é grande, né? Eu acho que para 27 alunos dá para manter o distanciamento espacial necessário, de acordo com a Comissão de Biossegurança do CCM. A outra turma, a sala da turma 2 é que é pequena, né? Porque lá no terceiro andar, a não sei que o professor Estácio consiga uma sala maior. Mas nossa sala, que é a primeira, não é? No sentido da esquerda para a direita, a primeira do segundo andar, né? Na extremidade frontal, né, do CCM. No segundo andar é uma sala grande. Eu acho que é possível, nós já tivemos muitas aulas ali, mas não em relação à história da medicina, né? Nós tínhamos antes história da medicina, e eram turmas maiores do que essa. Então, é possível fazer aula presencial na nossa sala, lá no CCM. Então, vamos definir agora, depois. Mas a metodologia que eu proponho é essa. E aí eu aguardo sugestões de vocês. Vocês sugerem alguma outra metodologia que não estas que eu coloquei aqui, que eu propus? Bem, então, eu propus 3 metodologias ativas. Vocês podem também querer... eu quero uma aula expositiva, aquela aula tradicional. A gente inclui. É como eu disse, depende, a metodologia depende do estilo de aprendizagem que vocês têm, ou a maioria tem. Então, eu propus essas três técnicas. Primeiro, sala de aula invertida, né? Então, eu envio texto para vocês, ou um vídeo, e aí vocês, durante a semana, vocês leem ou assistem ao vídeo, e a gente vem para a nossa reunião, ou vai para a nossa reunião lá no CCM, tendo lido o assunto, e nós vamos discutir, sedimentar, refletir, questionar em cima daquele texto. E também sobre outras leituras que vocês fizerem, também a partir das vivências que vocês já tiveram, né? A gente gosta muito de discutir sobre as próprias vivências. Eu tenho muitas vivências como médica, principalmente médica do interior, como pessoa, né? Como indivíduo, também como cidadã.
e também como professora, né, durante todo esse tempo em que eu tenho sido docente também. Então, eu gosto muito de a gente ir discutindo a partir das vivências, então, das nossas e das de vocês também. Rotação por estações, em que a gente faz circuitos, né, de rodízios em pequenos grupos, também a partir de um material proposto, né, e aqueles grupos vão tendo rodízio, e cada grupo vai fazer uma discussão sobre aquele determinado tema central da aula, né, da reunião. E problematização, né, baseado naquele arco, né, da problematização, em que se coloca o problema, vocês vão pesquisar, isso tudo dentro de uma mesma reunião. Podem ter lido antes, mas vocês vão pesquisar, aí vocês vão trazer o que aprenderam, tem várias fases, né? Eu acho que vocês já tiveram essa dinâmica em aulas anteriores, né? Pelo menos no P1, né? E aí depois tem várias fases, né? E depois é como aplicar aquele conhecimento, não é, na realidade concreta, não é, da saúde. Então, problematização, eu gosto muito de problematização. E aí nós vamos explicar melhor de acordo com a preferência que vocês tiverem demonstrado na enquete. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. Avaliação. Nós teremos 2 avaliações cognitivas, mas são avaliações que elas vão se basear muito em situações concretas, né? Como eu disse, aqui é o que eu proponho. Então, eu vou receber as respostas de vocês e podemos mudar esse sistema de avaliação. Eu gostaria desse outro sistema de avaliação, tá? Eu gostaria de uma discussão em pequenos grupos, eu gostaria de fazer uma prova dissertativa, então vocês vão sugerir a partir do que eu propus, né? Então, isso aqui é a proposta inicial, mas podemos modificar. Então, se houver modificações, depois, no próximo encontro, nem precisa ser no próximo encontro, eu coloco para vocês no SIGA as modificações que forem feitas. Então, 2 avaliações serão cognitivas, ou seja, do conhecimento que vocês tiverem obtido em cada unidade. Então, unidade 1, avaliação, unidade 2, outra avaliação, e no final nós teremos uma avaliação que será uma atividade colaborativa em grupos, que pode ser através de wiki. Samuel chegou. Pode ser por meio... onde é que eu estava aqui? Pode ser por meio de wiki, né, que é uma escrita colaborativa. A dinâmica ainda nós vamos definir, né? Então, a média final será a nota da avaliação 1 mais a nota da avaliação 2, dividido por 2, mais a nota da avaliação 3, dividido por 3. Entenderam? Acho que sim. Bem, depois dessa breve apresentação do conteúdo, né, dos tópicos de aulas, da metodologia e da avaliação, né, que nós vamos ainda fazer ajustes de acordo com as respostas de vocês no Google Forms. E também eu não falei dos objetivos, né, porque no primeiro dia de aula, né, o que todos os professores devemos fazer é dizer o que é que nós esperamos que você aprenda, que você desenvolva, que você reflita, em termos de conhecimento a ser adquirido durante esse semestre. Mas isso eu coloquei no desenvolvimento, né, dessa nossa apresentação aqui, que são os objetivos. O que é que eu e Estácio esperamos que vocês tenham adquirido no final desse semestre, tá? Então, voltamos aqui, nós estamos agora indo para a segunda parte do nosso encontro, né? São 8h55, que é a apresentação sobre diversidade, né? Então, vocês podem discutir
em função do texto que vocês leram do professor Kamengele Munanga, que eu coloquei no SIGA, e a partir das questões, né, digamos, disparadoras, né, que eu colocar aqui na apresentação. Eu acho que eu coloquei certo. Certo, muito bem. Eu coloquei aqui como um xiste, né, na verdade, para descontrair um pouco, por que estudar a diversidade étnica e cultural na medicina? Então, por que é obrigatório? Pode ser também. Às vezes a gente a princípio não compreende, né? Qual é o objetivo de determinado módulo, mas é obrigatório, nós temos que cumprir, né? Ou é pela erudição, é pelos conhecimentos que vocês vão obter, né? Então, eu ouvi de vocês, né, pelos que se autoapresentaram, que é um componente que faz parte do eixo urbanístico, portanto, ele é crítico-reflexivo, ético, né? Então, isso já mostra que a que vem esse módulo. Esse módulo vem para fazer você desenvolver, né, o pensamento, vários insights, né, a partir, né, de um conteúdo que vai ser proposto, né, de um conteúdo teórico. Por isso que é uma disciplina teórica, mas, ao mesmo tempo, ela não é, porque, na verdade, a gente não vai só reproduzir o conhecimento que está sendo proposto, nós vamos também produzir conhecimento, porque a partir do momento que você reflete sobre determinado texto ou determinado vídeo, determinados tópicos, né, a gente não está só reproduzindo, a gente está produzindo conhecimento, né? Isso é que é importante no estudo, de uma forma geral, no estudo universitário, nos estudos universitários e em medicina também, né? Então, temos também como objetivo, né, refletir, né? Refletir, e com isso a gente desenvolver uma mentalidade no sentido da competência cultural, e isso vai se refletir em nossa vida como estudantes e no futuro como profissionais, né? Porque esses conteúdos não devem ficar só aqui no segundo período. Não deveria ser não deveriam ser temas a ser discutidos apenas em um momento, né, no sentido vertical do curso. Deveria ser discutido em todos os semestres, né, embora aqui fosse o núcleo, né, dessa temática, mas em outros semestres, por exemplo, vocês estão pagando pneumologia, e também em pneumologia fosse discutida a questão da diversidade cultural ali na pneumologia, né, na discussão dos casos clínicos. Deveria ser uma temática discutida ao longo do curso, né, aplicada ao contexto clínico. Esse é o nosso objetivo, aqui é o objetivo das nossas discussões, embora a gente parta de um referencial teórico, né, mas nós vamos sempre puxar e aplicar, né, no contexto da saúde. No sentido de ser obrigatório, a gente sabe que é um marco legal, não é? Nós sabemos que é uma norma, que nosso curso entrou de forma atrasada, né, nesse marco legal e normativo, né? Mas as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, né, que passaram a entrar em vigor em 2014, né, coloca no seu artigo 5º, né, que o graduando será formado para considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, aqui será o nosso terceiro tópico de aula, étnico-racial, nós temos vários tópicos de aula no sentido étnico-racial, de gênero, nós temos um tópico também, orientação sexual, também identidade sexual, socioeconômica, política, ambiental. No ambiental é que a gente não tem muitos tópicos, né? Mas a gente pode ir discutindo questões ambientais dentro dos demais tópicos. Cultural, ética e demais aspectos
que compõem o espectro da diversidade humana, que singularizam cada pessoa ou cada grupo social, no sentido de concretizar, primeiro, acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as desigualdades com equidade e atendendo às necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela vulnerabilidade, pelo risco à saúde e à vida, observado o que determina o Sistema Único de Saúde, SUS. Né? Então, está nas diretrizes curriculares nacionais, a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde e Conselho Nacional de Educação, que foi publicado, né, em 2014. Mas, assim, tornou-se obrigatório mesmo, né, na prática, a partir de 2018. Então, nós, durante 2 anos, nós tivemos uma ausência, né, um vácuo nesse sentido no nosso currículo, mas em 2020 houve uma reforma curricular e esse componente foi introduzido, né, para que tornássemos, né, a nossa grade curricular, digamos, compatível com a normativa, né, do Conselho Nacional de Educação. Aqui você já tem conhecimento, né, desse aí eu só estou mencionando, porque já falamos em ser obrigatório ou não obrigatório, nesse sentido que é um marco legal também. E aí vem a pergunta, o que é diversidade humana? E aí eu inscrevo aqui para participações, estamos às 9h02, temos mais 58 minutos de encontro, de reunião, e aí eu inscrevo para vocês falarem o que vocês entendem como diversidade humana. Pode ser no sentido mais abrangente, não é? Mas também pode ser no sentido já aplicado à saúde, como vocês quiserem. Então, o que vocês entendem como diversidade humana? O que significa diversidade humana? Hoje está na pauta, né, da nossa sociedade a diversidade humana. O que é diversidade humana? Então, eu espero inscrições, porque aí vocês, se vocês não participarem, né, eu vou ficar falando aqui, vai ser uma aula expositiva, né, aquela aula expositiva tradicional, né? E então, eu pretendo ser facilitadora, né? Tutora, digamos assim, nesse módulo, né? Mas se eu adotar o papel de professora tradicional, eu vou ficar falando aqui, será um monólogo, e aí a gente não vai ter a participação de vocês, não vai ser uma reunião dialógica, né, em que todos participam. E a gente sabe, né, que aprendemos melhor quando a gente participa, não é isso? Então, eu vou abrir inscrições para 3 participantes aqui da nossa... Eu vou chamar de comunidade colaborativa de aprendizagem. Cada um colabora um pouco com a aprendizagem de todos, certo? Comunidade colaborativa de aprendizagem. Então, eu vou esperar 3 inscrições para poder a gente seguir. Eu coloquei até umas figuras aqui para atuarem, né, como imagens provocadoras, né, de discussão. E aqui eu espero um pouquinho. O silêncio também é bom, né? O silêncio também comunica. E às vezes as pessoas ficam incomodadas com o silêncio, né? Mas o silêncio também é bom. E não é só espera, né? Silêncio também é parar um pouquinho para a gente pensar. Eu tinha uma professora, foi no doutorado, a professora Bagnólia. Ela disse: cabe muito pouca coisa na ponta da língua.
Então, a gente tem que pensar, né, para poder falar. Então, vamos pensar. Olá? Veja que eu sou a primeira a me incomodar com o silêncio. Sim, José Ricardo. José Ricardo, por favor. Então, professora, essas perguntas, assim, conceituais, elas sempre me intrigam muito, né? Porque é muito difícil conceituar algo, né? O que é diversidade humana. Isso pode abrir precedente para muita reflexão e tal. Mas, enquanto eu estava aqui tentando pensar, o que vinha à minha mente era o significado mesmo mais simples, né? Que a gente já remete quando pensa em diversidade. Que a diversidade é basicamente aquele pressuposto de que nós somos diferentes. Nós não somos iguais e sendo diferentes, nós temos vivências diferentes, realidades diferentes. Então, eu acho que na nossa prática médica, a gente tem que prestar atenção nisso porque a essência do Brasil é diversidade, né? Diversidade está na essência do nosso país. Então, nós não podemos ter uma prática médica excludente. Enquanto médicos, a gente tem que saber cuidar dessas diferenças e lidar com essas diferenças, né? Não só como médicos, mas também como pessoas, né? Então, acho que é isso. A diversidade é o que caracteriza a gente como pessoas, indivíduos diferentes, com diferentes identidades e com realidades e vivências diferentes. Muito bem, José Ricardo. Você prefere ser chamado de José Ricardo ou de Ricardo? Acho melhor Ricardo, professor. Ricardo, fica mais fácil também. Ricardo, muito bem. Você sintetizou em poucas palavras, né, um conceito que, como você mesmo disse, é complexo. Né? É um tanto complexo quanto assim muito abrangente, né? Como você disse, nós somos diferentes, temos de vivências diferentes e nós temos realidades diferentes. Imagine isso no contexto da saúde, em que o profissional da saúde está atendendo um usuário do sistema de saúde e sua família, né? E ele não compreende como essa família vive, qual a visão de mundo, qual a biografia dessas pessoas, porque provavelmente esse usuário, essa usuária adoeceu, porque ele tem essa queixa, né? Então nós precisamos conhecer o modo de vida, suas visões de mundo, suas crenças, né? Suas atitudes, porque cada um tem vivências diferentes, tem realidades diferentes e cada pessoa é diferente, né? Eu sei que o que eu estou dizendo é um truísmo, é um clichê, né? Mas a gente precisa repetir para poder a gente sedimentar, não é o que a gente quer que seja, digamos, um insight em determinado momento, né? Então, a ênfase no estudo da diversidade está sendo cada vez mais valorizada, não é? Tanto em termos de pesquisa, não é? Já no tempo em que eu fiz mestrado, que faz muito tempo, que eu fiz mestrado em psicologia do desenvolvimento, já começava a se falar de diversidade, mas de uma forma ainda muito incipiente, né? Não é como existe hoje em dia, né? Esse estudo, a ênfase nesse estudo, ele reflete uma crescente consciência, né, da necessidade de a gente reconhecer o valor das diferenças entre as pessoas. Então, visões críticas sobre cultura e suas relações complexas com a diversidade humana devem ser colocadas à discussão para que a gente veja as várias concepções que existem, porque essas concepções nos faz perceber a alteridade, né, que existe nas relações humanas. E você falou no Brasil, né? Antes, acho que não sei se foi Daniela ou foi não sei se foi a Daniela ou foi a Gabriela que falou que nosso curso é bastante homogêneo, né? Em termos tanto de docência, os docentes, quanto em termos de discentes.
somos muito homogêneos enquanto curso de medicina, enquanto que toda a nossa população ela é tão heterogênea, né? E também Ricardo falou da nossa mega diversidade no Brasil, né? Então, nós não estamos refletindo o que o nosso contexto sociocultural, não é o que ele representa, não é isso? E a gente sabe que dentro da diversidade, esse termo diversidade, ele pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Então, o primeiro passo para uma discussão significativa sobre diversidade assim, esclarecer o que o termo realmente significa. Eu gosto muito de aspectos conceituais, como também falou um de vocês, porque partindo do conceitual, aí a gente vai ver os sentidos, né? Que determinado conceito acomoda ou que abrange, né? Então, o que é que o termo pode significar em vários contextos, né? Para que a gente esteja, digamos assim, na mesma página, né? Então, o objetivo mesmo dessa aula é definir claramente a diversidade e também identificar seus princípios componentes, né? Assim como a sua relação com a saúde, tá? Então, o que é diversidade humana, não é? Como o Ricardo mostrou também de uma forma bastante pertinente e clara, né? Considerar as diferenças entre as pessoas, suas diferentes vivências, suas diferentes realidades, né? Então, mais uma participação eu gostaria de ter agora, não é? Quando você ouve a palavra diversidade humana, claro que a gente poderia falar de outras diversidades, né? A diversidade da ecologia, né? A diversidade do meio ambiente, mas a diversidade humana. Quando a gente ouve a palavra diversidade, os primeiros pensamentos que vêm à nossa mente são... Obrigada. Alguém aqui lembrou que eu adoro um cafezinho no meio de uma aula. Obrigada. Estejam servidos. Sirvam-se dessa discussão quando você ouve a palavra diversidade. Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Ricardo disse que vem à mente tanto a mega diversidade do Brasil, né, quanto também que nós temos, cada um de nós tem suas próprias vivências, que são diferentes da vivência dos outros, temos nossa realidade e nós somos diferentes. E eu vou tomar aqui o meu cafezinho e eu vou aguardar mais mãozinhas se levantando para contribuir. Eu vou estar sempre lembrando isso. Nós somos aqui uma comunidade colaborativa de aprendizagem. Então, vocês precisam colaborar para que cada um de nós aprenda um pouco mais. Certo? Enquanto aparecem mais mãozinhas, eu vou lembrar de um episódio agora. Eu não lembro qual. Eu já ministrei várias disciplinas. Eu sou clínica geral, né, na minha formação médica, mas eu também acabo entrando em várias disciplinas. Às vezes tem uma disciplina que não tem um professor, aí eu assumo aquela disciplina. Então, durante muito tempo, eu fiquei na disciplina de pesquisa aplicada à medicina. E um dos nossos alunos, ex-alunos, um brilhante aluno e hoje um brilhante neurocirurgião que está aqui na nossa cidade já, eu abri a discussão e fiquei esperando, né? Uma aula presencial, me sentei em cima da mesa e fiquei esperando. E ninguém falava. E aí esse aluno ele disse, professor, eu não gosto muito desse silêncio. Eu nem queria falar, mas eu vou falar porque esse silêncio, eu não sei, me deixa constrangido. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não sei, eu preciso sempre estar povoado de palavras onde eu estou.
Aí eu disse, então, se é assim, então povoe aqui a nossa reunião. Aí ele disse, e nós temos um professor que ele chega na aula, se referindo a um outro colega, que é um excelente professor, ele chega na aula e fica calado e espera que cada um de nós fale. Aí eu disse, está certíssimo, está certíssimo. Eu acho que eu vou adotar eu vou adotar esse expediente também, é muito bom. E a gente também significa que a gente espera que você pense, não é? Porque, como disse a professora Magnólia, tem muito pouca coisa, não é, na ponta da língua. A gente precisa mentalizar, pensar um pouquinho para poder dizer. Então, depois de Ricardo, enquanto isso, eu tomo o meu café. Claro, veja que eu sou a primeira a não tolerar o silêncio. É tanto que eu digo em semiologia, a gente tem uma aula que é sobre anamnese, mas agora foi introduzindo outra aula que eu gostei muito e que vai ser minha, então eu estou preparando essa aula para essa semana, e aí eu lembrei da questão do silêncio que fica muitas vezes quando a gente está numa consulta médica, né? Então, a gente precisa dar espaço para o paciente ficar calado, pensar, né? E esses momentos de pausa e de silêncio também são muito significativos. Mas, como eu disse, como eu falo muito, geralmente, então, no início da minha vida profissional, meu primeiro trabalho foi em 1990, né, em Areis, justamente nessa cidade do Rio Grande do Norte, que marcou a minha vida profissional e a minha vida também como pessoa. Então, no início, eu lembro que em 1990 eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 1990 nessa cidade. Então, eu tinha o hábito, eu acho que é um hábito, um condicionado, né? Um condicionamento de perguntar aos pacientes antes que eles terminassem de falar. Antes de terminar de falar, eu já fazia a próxima pergunta, né? Então, só na prática foi que eu observei isso. É a questão de a gente não tolerar o silêncio, quando às vezes o silêncio é tão necessário, né? Que estejam duas pessoas juntas, que estejam mais pessoas. Mas eu não estou aqui para fazer a apologia do silêncio. Eu estou aguardando mais uma participação. Vinícius. Professora, eu achei a fala de Ricardo bastante semelhante ao que eu estava pensando em falar, sabe? Sim. Eu acho que o que ele falou foi bem completo. Ok. Quando a senhora trouxe esse slide, esse questionamento, eu fiquei pensando que a diversidade humana poderia estar relacionado com... Até num grupo homogêneo tem suas diferenças, cada um tem seus gostos, tem suas limitações, tem suas crenças, e acaba que a diversidade humana acabaria sendo isso também. Cada um tem suas peculiaridades e a gente tem que, de certa forma, aprender a lidar com todas. Muito bem, Vinícius. Então, a diversidade humana, ela tem, assim, como um leque, assim, né, multifacetado, uma miríade de diferentes condições, né? E que no ser humano, Homo Newton será o próximo, ok. Aí a gente fecha esse primeiro momento de inscrições. Então, a gente sabe que na diversidade humana, no nosso terceiro tópico de aula, a gente vai ver que envolve a biologia, envolve a subjetividade. Então, como, né, articular esses dois polos? Né? Envolve estruturas sociais, né? Então, isso continua sendo um dos grandes desafios, né? Enfrentados, né, por nós, seres humanos. E, assim, fica claro que a diversidade humana é a pedra angular, né, da formulação de políticas públicas também, né, no sentido social, não é isso? Então,
por favor, o próximo. Antes de Romonilton, tinha alguém, né? Não, professora, Foi acho só que não. Romonilton. Ok. Vou abaixar a mão do Romonilton, porque Tá, ele vai falar. Você pode falar agora, Romonilton. Bom dia a todos. Atualmente, a questão da diversidade humana, no que soa, né, na nossa sociedade, é mais voltada realmente à questão dos grupos, né? Que teria, no caso aqui, a Sarata colocou essas imagens aqui que ajudam a contextualizar a nossa realidade, que seriam pessoas com deficiências, as questões LGBTQIA+, o desequilíbrio, né, entre os gêneros, masculino e feminino, as etnias, como a gente vê os índios brasileiros tão discriminados, não só por nós, mas também pelos poderes públicos. E aí a questão também não só da diversidade humana por ela própria, mas também o quanto ela causa de intolerância. Porque na diversidade humana, pessoas também se aproveitam de uma determinada condição que dizem ser normal para gerar as intolerâncias. Então, assim, o que eu vejo assim, na possibilidade de atuar como profissional, até mesmo como estudante, não só profissional, mas estudante da saúde, é tentar amenizar, diminuir, mitigar, o termo mais apropriado que seja, essa intolerância às diversidades. E tentar encontrar um equilíbrio para tratar com as diversas situações que podem justamente estar tudo, como a senhora mesmo disse, tudo num lar só. Apenas num lar, como na saúde da família, nós podemos ter uma pessoa com deficiência, podemos ter uma pessoa com opção sexual diferente, né, que no caso aí entraria no grupo dos LGBTQI+. Poderemos ter casos de violência contra a mulher, né, que termina sendo a intolerância, e dentro dela pode ter etnias diferentes também. Então, assim, ter uma visão muito assim ampla, holística, para tratar com essas questões que são puramente humanas. Então, é isso que eu entendo falando do ponto de vista atual do que seria a diversidade humana quando soa no meu ouvido a diversidade. Então, seria mais ou menos isso. Muito bem, Romonilton. Romonilton tem o dom da fala, né? Eu já conheço o Romonilton. Eu não sei se ele falou no NDS essa semana, há 2 semanas, né? E ele falou que ele entrou um pouco mais... Assim, geralmente não é o ciclo de vida em que as pessoas entram na universidade, isso a gente falando do geral, né? Então, Romonilton, eu acho que você também está entre os diferentes, porque entre as diferenças a gente tem também a do ciclo de vida, né? Nós já tivemos muitos alunos, não que você tenha mais de 50 anos, mas nós tivemos muitos alunos, acho que eu lembre uns 5 alunos, né? 5 alunos recentemente, que tinham mais de 50 anos quando entraram na universidade, né? Um que foi memorável, porque ele era como se fosse o tio da turma, que era o Pedro Moura, hoje ele é psiquiatra em Pelotas, Rio Grande do Sul. Ele era de lá e veio pelo SISU e ele acabou aqui, né? Mas uma pessoa... Eu mantenho ainda, às vezes a gente troca notícias, ele diz como está lá a vida dele. Então, a gente vê que as diferenças têm várias nuances, né? A gente vê que, assim, o ciclo de vida também é uma diferença, não é isso? Muito bem, Romonilton. E, assim, a diversidade humana ou social, portanto, significa uma infinidade de diferenças entre as pessoas, entre os grupos, como disse Romonilton, que foi a primeira palavra que surgiu para ele, eu acho. Grupos, né? Grupos identitários, né? E que compõem a vida em comunidade. Então, não há culturas menos importantes do que outras, nem pessoas mais importantes do que outras. Então, somos apenas diferentes uns dos outros. Cada um tem sua singularidade, né? O que a gente precisa é aprender a respeitar,
as diferenças, não apenas tolerar, mas aceitar as diferenças. E quando a gente atua como profissionais da área da saúde, nós nos deparamos com sistemas culturais diversos, né? Muito diferentes dos nossos, ou pelo menos nos quais nós fomos formados. Sem aplicar aquele relativismo cultural, né? O relativismo ao nosso próprio sistema de crenças, né? Nossos próprios saberes, inclusive como médicos. Então, isso acontece, sobretudo, no campo da saúde. Então, é muito rica, né? A contextualização da diversidade humana na saúde, né? Porque nós temos predominantemente uma medicina de modelo biomédico sendo praticada, né, na maior parte, né, do nosso país. Então, é aquela questão, né, onde nós naturalizamos, né, o campo do conhecimento, né, e nós precisamos saber entender que existem muitos saberes e não existem saberes certos ou saberes errados, não é isso? Então, há alguém mais que gostaria de falar? Acho que é o terceiro, né? Então, vamos fazer de 3 em 3. Primeiro foi Ricardo, depois Vinícius e agora Romonilton, mas na próxima vez eu faço uma pausa, coloco uma questão disparadora para a gente seguir, né? Nós temos também uma mestranda aqui, eu sou professora do mestrado profissional em saúde da família, né? E professora também do mestrado profissional em gestão de organizações aprendentes, né? Então, a Cássia, ela é do mestrado, que é o MP Goa, aqui no Centro de Educação. Então, eu pedi para ela participar, não é, dessa nossa reunião. Cássia, se você quiser, por favor, não é, nossa próxima parada, você pode levantar a mão e participar também, certo? Considere-se participante dessa comunidade colaborativa de aprendizagem. Então, vamos aqui voltar ao PowerPoint. Vamos para o... Então, aqui, né, nós temos, né, todas essas figuras que uma imagem ela transmite, né, muitos significados, né? Então, essa imagem foi colocada com esse objetivo, né? Então, veja aqui, eu coloquei o espectro, porque, como disse Romonilton, a diversidade é tão ampla, né? A diversidade até pode ser um ciclo da vida, não é isso? Então, o espectro da diversidade é muito complexo e amplo, né? Então, mas diversidade vem da raiz latina diversos, né? Que significa o quê? Vários. Então, a diversidade humana se refere à variedade de diferenças que existem entre os grupos de pessoas que compõem a humanidade, né? Ou seja, a espécie humana. Então, a relação, como eu coloco aqui, a relação entre humanidade e diversidade, ela pode ser vista como semelhante à relação entre a luz do sol e o espectro de cores. Então, como a luz passa, né, por um prisma, então ela sofre aquela dispersão, né, uma variedade de cores que compõe esse espectro visual, também a espécie humana abrange um espectro muito diversificado, né, de diferenças, né, e nós sabemos que a espécie humana, que abrange o planeta Terra, é dispersa, né, numa variedade de grupos que compõem o espectro humano, ou seja, a humanidade, né? Então, aqui eu coloco um espectro da diversidade. Então, eu coloco só alguns grupos, né? Alguns grupos aqui. Só um momentinho. Abri outra janela. Aqui vocês estão vendo o espectro da diversidade, não é isso? Esse espectro da diversidade que nós mostramos aqui nessa figura, que é a relação
entre diversidade e humanidade, né? Vejam que aqui é uma lista que representa algumas das principais dimensões da diversidade humana. Não representa, assim, uma lista completa, não esgota, os tipos de diversidade de todas as formas possíveis de diversidade humana. Mas aqui a gente vê gênero, que Romonilton lembrou, masculino, feminino, identidade de gênero, os transgêneros, os cisgêneros e os não binários, idade, depende do ciclo da vida, né, que você está passando, então isso é uma diferença também. Raça, não é? Que nós vamos falar, teve uma reunião só sobre esse construto social chamado raça, não é? Então nós temos a autodeclaração de pessoas como brancas, como negras, como asiáticas, né, ou amarelas, como indígenas, a etnia, né, que é toda uma ancestralidade diversa, né, os antecedentes, né, em termos culturais, classe socioeconômica, né, aqui no Brasil nós temos uma concentração, né, de renda muito grande, uma parcela ínfima da população, né, então nós temos muitos pobres, nós temos os ricos, nós temos a classe média, né? Então, a nacionalidade, e também nós temos hoje aquela estratificação, né, em classes A, B, C, D, E. Então, é uma estratificação que ela é feita muito para fins de pesquisa, né, mas mostra a diversidade que há na nossa sociedade. E também a nacionalidade, né, o cidadão brasileiro, né, os cidadãos que vêm para o nosso país, né? Nós vemos agora, não é, um grande número de cidadãos venezuelanos, né? Que são refugiados e que estão aqui, muitas vezes nós vemos nos semáforos, né? Venezuelanos que estão ali em condições assim de muita vulnerabilidade, né? E nós temos muitos outros imigrantes, né? Que estão aqui e que muitas vezes são discriminados, né, por serem vítimas de nosso etnocentrismo, né? Classe, assim, falei aqui, idioma, muitas pessoas que chegam de outra nacionalidade, com outro idioma nativo, e que nós precisamos, como médicos, ao atender uma pessoa que ainda não é fluente em nosso idioma, né, nós precisamos ter a aceitação e o respeito, né, a essas pessoas, as gerações, né? Há muitos conflitos intergeracionais porque os mais jovens não entendem os mais velhos e vice-versa. A ideologia política, né? Temos a direita, a esquerda, o centro, a centro-esquerda, a centro-direita, né? Que também já está diversificando muito, né? E assim a gente vê que a gente não tolera a ideologia política do outro. E vice-versa, o outro não tolera a nossa também. Então, nós temos também as crenças espirituais, temos os ateus, os crentes, os agnósticos, temos também os que têm crenças religiosas, os cristãos, os budistas, os muçulmanos, né? Temos também o status familiar diferente, os solteiros, os casados, os viúvos, os divorciados, o status parental também, que podem ser, no caso, o status parental, núcleos familiares formados, né, por pai, mãe, né, por duas mães, por dois pais, né, por apenas uma mãe ou por apenas um pai, né? Nós temos também o estado civil ou conjugal, né, que eu já falei aqui, a orientação sexual, né, que o Romonilton já mencionou, não é? As lésbicas, os gays, os bissexuais, os transgênero, né? Os travestis, os grupos, né? Queers, os intersexuais, né? Os assexuais, os pansexuais. Então, nós temos o LGBTQIA+, né, que é um grupo identitário muito importante, não é, e que tem também muita importância, né, no contexto da saúde.
O tipo físico, né, os magros, aqueles com sobrepeso, os obesos, né, que sofrem muito estigma. A capacidade funcional também, que o Roman Newton lembrou, aqueles que não têm deficiência, né, aparente, outros têm deficiência aparente. Nós temos, às vezes, deficiências que são invisíveis de uma forma geral do ponto de vista social, e tem outros que são aparentes. Mas cada um de nós temos que seja uma nuance, não é muito discreta, mas cada um tem a nossa deficiência. Eu tenho a minha deficiência, se eu tirar essas lentes, não é? Eu não vou ver aqui a tela, né, com essa projeção do espectro da diversidade, né, com essa letra que ficou bem pequena, agora que eu estou vendo que ficou bem pequena. Eu tenho a minha deficiência sensorial. Todos nós temos uma deficiência, né? Mesmo que ela pareça invisível. Temos também aqueles que têm déficit intelectual, dislexia, né? E tantos outros déficits funcionais, que é a diversidade funcional. Temos estilos de aprendizagem diferentes, né? Isso que eu quero ver com a minha enquete. O que é que vocês preferem, né, em termos de estilo de aprendizagem, que é diferente? O estado de saúde, né, em termos de doença, transtornos mentais, né? Então, aqueles que têm presença de algum transtorno mental menor ou transtorno mental maior. O nível de educação, né, aqueles que não são alfabetizados, aqueles que nós precisamos entender e chegar até eles, né? O nível fundamental e ajudar a trazê-los até a nossa própria compreensão e nos fazer inteligíveis, ou seja, o que a gente fala numa consulta seja compreensível para eles também. Pessoas que têm um nível fundamental, outros têm um nível médio, outros nível superior, outros têm um nível de pós-graduação, né? Então, vocês, aqui só para citar alguns, né, dos grupos, né, em que tem diversidade humana. Passando aqui, então, eu fiz um guarda-chuva aqui, né? A medicina, que é a nossa disciplina, do currículo médico, né, com a diversidade cultural e étnica, que compreende todos esses grupos, né? Então, eu vou abrir agora para discussão. Então, por favor, eu gostaria de mais três inscrições, né, de participantes da nossa comunidade colaborativa de aprendizagem, para falar sobre. Vocês gostariam de colocar alguma vivência dentro de todo esse guarda-chuva da diversidade, tanto vivência no seu cotidiano, na família, no seu grupo social mais próximo, na sociedade de uma forma geral, ou então em alguma disciplina que vocês cumpriram no semestre passado, no primeiro período de medicina? Vocês gostariam de compartilhar alguma vivência conosco que esteja dentro desse espectro de diversidade ou desse guarda-chuva aqui, que eu coloco vários círculos aqui com essa diversidade. Eu vou fechar aqui o meu
Alguém gostaria de participar? Tem alguma vivência que vocês gostariam de compartilhar conosco, aqui com nossa turma? Alguma vivência em que a diversidade, né, pareceu ali um componente importante para você e que talvez não tenha sido compreendido naquele momento, ou você compreendeu e viu que os outros não compreenderam, ou o contrário, você não entendeu, mas aquilo foi colocado como aspecto de diversidade humana anteriormente. Professora, não é nem uma vivência minha, não, é mais uma situação. Sim. Tipo, hoje em dia, quando, sei lá, a gente tá assistindo uma série, um programa, alguma coisa assim, fala muito em representatividade, né? Tipo, o pessoal fala muito, tal coisa não tem representatividade. Aí, muita gente diz que não precisa, porque nós somos todos iguais e tal. Mas, tipo, só queria falar assim, que eu acho importante ter representatividade nas coisas, porque Pode ser que Carlos tenha tido uma queda. Minha internet Sim. travou aqui, escutaram? Certo, mas pode continuar, agora estamos ouvindo. Mas escutaram o que eu falar até onde, mais ou menos? Só o início, Carlos. Você falou de representatividade. Estava falando de representatividade, aí depois nós não ouvimos mais. Então, para que as pessoas possam se enxergar mesmo na mídia e, tipo, verem que elas têm um espaço também que pode ser conquistado, né? Porque se a gente vai assistir um programa e só tem, tipo, as pessoas mais padrão mesmo, né? Realmente, essas pessoas que não se encaixam nesse padrão vão se sentir de fora e vão se sentir desmotivados a continuar, a seguir o caminho delas. Então, acho que essa é a importância da representatividade, que é uma palavra que me vem à cabeça quando eu escuto diversidade, né? Sim, muito bem, Carlos. A gente precisa se sentir representado, porque senão a gente se sente que não pertence, não é? Aquele grupo não pertence à sociedade. Então, a sensação de pertencimento que remete à representatividade que você falou precisa estar sempre ser considerada, né? Então, por exemplo, atualmente nós estamos vendo muito, não é, a mídia e a publicidade também considerarem a diversidade. A gente está vendo mais propagandas na TV, né? Está vendo mais até telenovelas, né, teleséries, né, com representatividade para determinados grupos identitários que antes viviam na completa invisibilidade. Né? Então, por exemplo, você no dia a dia você considera muito natural, né, um casal heterossexual na rua, né, e que trocam carícias, né, que se abraçam, mas a gente tende a não achar natural, né, um casal homossexual fazer o mesmo, né? E o que acontece? A mídia, a gente vê várias empresas importantes, né, fazer com peças publicitárias já introduzindo, né? Em relação aos grupos étnico-raciais, a gente já vê há mais algum tempo, né? Não é mais algo que surpreende, né? Então, quanto mais a mídia apresentar, né, grupos identitários, né, fazendo parte e representando, né, mais isso vai se tornar natural. Então, a mídia, a publicidade, a TV, o cinema tem muito a contribuir nessa luta, né, pela diversidade humana.
né? Então, a gente sabe que diferenças reais ou percebidas entre as pessoas, né, em termos de raça, etnia, gênero, idade, capacidade física e mental, orientação sexual, identidade de gênero, religião, status familiar, peso, aparência e outros atributos que são baseados em identidade que acabam afetando, né, as interações, os relacionamentos, e a gente sabe que muitas vezes alguns grupos acham que os outros são diferentes e apenas toleram o outro. Mas é preciso haver aceitação, né? Como grupos singulares e haver não só tolerância, mas respeito e aceitação. Não é? Então, não é uma palavra, a diversidade não é uma palavra assim de código que significa algumas pessoas. Né? Porque a diversidade ela é interpretada muitas vezes, e mal interpretada, de diferentes formas. Né? Então, por isso que a gente precisa entender o que é diversidade, para a gente saber do que a gente está falando. Muito bem, Carlos. Agora, Daniele se inscreveu, e aí vou passar a palavra a Daniele, por favor. Pode. Só para compartilhar aqui uma coisa meio louca assim, que aconteceu comigo, que eu costumo ler muito livro de fantasia, e um dos livros que eu estava lendo uma vez se passava num universo onde tinha uma considerável população negra, de pele mais escura, e os protagonistas dos livros, os personagens, eram todos negros. E ao longo da leitura do livro, eu percebi em alguns momentos que eu estava imaginando personagens brancos. A gente vai criando aquelas imagens na cabeça enquanto vai lendo, e eu estava imaginando personagens brancos, e quando eu estava vendo aquilo ali, eu falei, isso é uma questão que a representatividade toca, né? Quando o Carlos fala assim, porque é onde a gente projeta o mundo na nossa cabeça, na nossa cabeça, e a nossa cabeça é alimentada por projeções que a gente tem do mundo de fora, então a mídia entra muito em questão nisso aí. E aí, para questões assim, falaram muito da questão de isso, a gente se ver na mídia para se projetar. Então, tem essa questão que é importantíssima, mas tem também a questão de você, enquanto uma pessoa, eu, por exemplo, enquanto uma pessoa branca, como eu vejo uma pessoa, como eu vejo, por exemplo, a questão assim, dos policiais, que se fala muito assim, de policiar a população também, de como você vê uma pessoa negra andando em sua direção, porque a mídia sempre fala das mesmas populações, os assaltantes comuns, que a mídia gosta de colocar como os perigosos, e que a nossa cabeça associa imediatamente uma pessoa negra a uma pessoa mais perigosa. Então, você tem mais probabilidade de atravessar a rua se vier uma pessoa negra na sua direção do que se vier uma pessoa branca. E aí, essa é a questão da representatividade, e é por isso que é importante para a gente, como médico, eu acho que nessa formação, porque a gente tem que ver a população, as outras populações, como partilhando das mesmas aflições e também nas suas aflições particulares, porque a gente sabe que tem particularidades a cada experiência de cada grupo. Excelente, Daniele. Muito bem. Você falou da estereotipagem que existe, né? Então, os estereótipos levam aos estigmas, né? Porque você rotula um grupo, né? Então, historicamente, a gente sabe que há uma herança, né, cultural muito, muito pesada, né, em relação a grupos étnico-raciais, principalmente em relação aos negros, aos pardos, e a gente percebe isso em vários contextos, né? Então, talvez um dia a gente aprenda a não ser apenas não racista, mas a gente aprenda a ser antirracista, né? Antirracista, vocês devem conhecer um livro de Djamila Ribeiro, né, que é o Pequeno Manual Antirracista. Muito bom, excelente. Recomendo para vocês, é um livro pequeno, mas assim, denso, né, de
de insights da própria Djamila, né, das suas vivências como negra em uma sociedade racista, né, uma sociedade racista e que se acha democracia racial, né? Aqui é nós não somos como os Estados Unidos, nós temos uma democracia racial, o que é um mito, né? Então, se é um mito, é uma mentira, né? É uma mentira que as pessoas aceitam, e aí, ao longo do tempo, foram criados estereótipos, e é isso que faz com que a gente precise internalizar ideias antirracistas, né? Para desfazer os estereótipos, a rotulação, né? Então, foi um exemplo que você colocou do dia a dia e que creio que todos nós já vimos na própria realidade concreta. Não é isso? Muito bem, Daniele. Então, trazendo para o sistema de saúde, nós estamos às 9h51, então eu vou terminar com esse slide. A gente sabe que o sistema de saúde compreende todos os componentes que estão presentes em uma sociedade e que são relacionados à saúde. Inclui o conhecimento sobre as origens, causas terapêuticas, né, dos doentes, técnicas terapêuticas, os seus praticantes, né, e os papéis, né, que a gente sabe que tem a medicina tradicional, a medicina que não é oficial, né? E que a gente precisa compreender que esses saberes são importantes e não devem ser apenas tolerados, mas aceitos e respeitados, né? Então, isso faz com que haja padrões e de interação, né? Num cenário que é um cenário já muito especial, que é o da saúde, né? Então, somam-se a essas relações, que são relações de poder, como a gente vai discutir muito sobre isso, né, de instituições que são muitas vezes dedicadas à manutenção, não é? Ou à restauração do estado de saúde. Então, esse sistema ele é sustentado por esquemas de símbolos, por estereótipos, como a Daniele mostrou, que se expressam por meio das práticas, das interações, das instituições. Então, a gente sabe que existe o que se chama de racismo estrutural, o racismo institucional, e que, a partir do texto de Kabengele Munanga, vocês devem ter visto alguns dessas questões colocadas por ele, né? E todos condizem com a cultura geral do grupo dominante, né? Que, por sua vez, serve para classificar, veja, classificar, que muitas vezes implica em rotular, né? As pessoas, e que explicam muitas vezes, né, os fenômenos que são percebidos como doença e que muitas vezes são aspectos que fazem parte da cultura, né, da cultura de determinados grupos. Então, o sistema de saúde não está desvinculado, né, da cultura, como a gente sabe, e já talvez vocês já tenham visto no primeiro período, já tenham vivências, né, enquanto estudantes do ensino médio. Então, o sistema social não está dissociado, né, sem querer fazer o trocadilho, da organização social de cada grupo. Então, a maneira pela qual um determinado grupo social pensa e se organiza para manter a saúde, para enfrentar os episódios de agravo ou de adoecimento, não está dissociada da visão de mundo, né? Da experiência geral que ele ou que ela ou que eles têm em relação a esses aspectos culturais, né? Então, a compreensão dessa totalidade é que vai nos permitir apreender esses saberes, essas práticas que são ligadas à saúde dos indivíduos, que formam o sistema cultural e o patrimônio intelectual e moral, né, de valores, de crenças de uma sociedade. Eu só queria colocar essa questão, né, da diversidade cultural em relação ao sistema de saúde. Então, aqui, como disse, eu acho que foi, não sei se foi o Ricardo, eu acho, né, que falou sobre o país da diversidade. Então, nós somos um país da mega diversidade, né? Que nós vamos discutir isso aos poucos.
Eu vou parar por aqui. Eu tinha colocado outros tópicos de aula, mas só temos 55 minutos, né, de reunião. Eu coloquei aqui essas citações, que são citações que falam da unidade dentro da diversidade. E aí que daria uma boa discussão, mas eu posso inserir em outros tópicos de aula essa questão, certo? Eu coloquei também aqui o valor que tem a diversidade humana, como valor pragmático no nosso dia a dia, o valor cultural e o valor ético também. E coloquei a diversidade cultural na saúde, que já falamos sobre isso, também a questão de igualdade e de equidade em relação a grupos identitários, e que vai ser um tópico de aula também, né? O que é que a gente tem que estudar e por que estudar, não é? Já falamos sobre esse aspecto, né? E aí aqui estão aqueles objetivos são objetivos educacionais da nossa disciplina. Então, eu coloquei aqui sob a forma de tópicos, eu vou colocar esse, aqui tem mais, eu vou colocar esse arquivo que eu atualizei ontem no SIGA, tá bem? Habilidades e competências, o que é que eu espero de vocês? O que é que Estácio também, na outra turma 2, espera de vocês? Aqui está, é o que a gente espera. É muita coisa? Bom, se vocês conseguirem obter ou aprender 2 desses tópicos, nós já vamos ficar muito felizes, certo? E aqui são alguns aspectos, né? O que a gente fala eixo humanístico, o que é a formação humanística? Certo? Aqui eu coloquei, eu acho que esses slides são autoexplicativos, não é, gente? Certo? Como terminamos o nosso tempo. Aqui são os slides. E aqui eu coloquei no final uma referência a essa publicação, que é do programa Proequidade de Gênero e Raça, e tem alguns conceitos. Então, eu gostaria que vocês lessem esses conceitos aqui, que não vai dar tempo. Eu sabia que não ia dar tempo, mas aí por isso que eu coloquei um print da página, certo? E aqui tem o nome, vocês podem encontrar. Eu gostaria que vocês lessem esses principais conceitos, porque vocês já vão aí adiantando alguns termos importantes que a gente precisa incorporar e dominar, tá bem? Estamos a 3 minutos do final da nossa reunião. Eu vou colocar lá no chat, no chat não, eu vou colocar aqui no chat, certo, o meu número do telefone com o WhatsApp. Se vocês quiserem entrar, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é este o meu número, tá? Daniele, viu? Esse é o meu número, certo? Você poderia, por favor, colocar no seu celular e mandar uma mensagem para mim, porque aí eu já fico com o seu número também, tá certo? E como eu disse, eu vou terminar a programação, mas só depois que vocês responderem a enquete. Então, eu vou colocar um prazo para vocês responderem a enquete sobre a nossa metodologia, sobre a nossa modalidade de ensino-aprendizagem, e depois da enquete, quando eu receber a enquete de vocês, vou dar um prazo, né? Aí, naquele prazo, eu abro o questionário, vou enviar para vocês pelo SIGA também o resultado, e vou organizar esses tópicos que eu coloquei para vocês aí, no SIGA, com os materiais, com a dinâmica, e vou deixar completo para a nossa próxima reunião. E vou colocar também, como eu disse, no Google Forms, eu vou colocar também a pergunta sobre o que faremos na semana do dia 28. Com aquelas 2 horinhas, o que é que nós faremos, tá bem? Tem que ter uma atividade, só que ela pode não ser síncrona, né? Muitos viajam, né? Muitos vão precisar, naquele horário, né? Não vão estar presentes nem para uma telereunião, podemos ter uma atividade assíncrona. Então, a maioria define, tá bem? 9h59, foi um prazer tê-los aqui.
Eu vou citar aqui o nome de vocês: Amanda Leandro, Arthur Mendes, Breno Machado, Caio Coutinho, Carlos André, Cássia, Daniele, Diego Amarante, Eduardo, Gabriela, Gabriele, Heitor, Ricardo, Júlio, Lorena, Luiz, Marcos, Márcia, Matheus Tavares, Matheus Macedo, Michele Lima, Sofia e Vinícius. Eu deixei de chamar alguém? Professora, Oi? Samuel, ele tinha pedido entrada na turma, mas só que acho que no decorrer aí da sala a senhora não conseguiu visualizar. Pois é, porque como eu fico com a tela muitas vezes aberta aqui, né? Aí eu não vejo, eu posso não ter visto realmente, certo? Então eu vou considerar também a presença de Samuel. E porque também, por outro lado, como é o primeiro dia, né? Eu vou colocar a frequência lá, mas não vou colocar falta no Samuel, tá bem? Tá certo, obrigado. Então, gente, até a próxima. Por favor, estejam atentos ao e-mail, que lá vai a notificação sobre o questionário do Google Forms e também sobre o que mais que eu mandei? Sim, sobre o novo slide aqui, conjunto de slides que eu modifiquei, tá bem? Foi ótima a nossa reunião, e que tenhamos um bom semestre.